Beleza. Aloha, surfistas do marketing digital. Hoje aqui no canal a gente está com uma visita super ilustre, que é o Felipe Spina. Oi, Felipe, seja bem-vindo. Oi, Isa, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu que te agradeço por, no meio dessa loucura aí da pandemia, reservar um tempo para conversar comigo e com a nossa audiência. Spina, eu queria que você começasse se apresentando um pouco. Conta para o pessoal, assim, quem é você? Legal, obrigado aí. Bom, pessoal, prazer aí, sou Felipe Spina, eu sou Head de Growth do Distrito, e hoje o Distrito, né, é uma plataforma de inovação que conecta empreendedores, né, startups com grandes empresas e que precisam de investimento também, então a gente fala com essas três pessoas, né, startups, investidores e grandes empresas. E hoje eu cuido da geração de demanda, né, dessa frente, né, então toda os leads que vão para vendas, toda a parte de growth, toda a parte de produto para crescer o distrito, né? O growth é o crescimento, independente de qual área ou setor, né? Então a gente encontra oportunidades de escala, assim como várias teorias, né, que a gente utiliza, né? Desde do livro Tração e Traction, em inglês, do Gabriel Wengberg, que é a metodologia que eu utilizo bastante. Bom, eu tive passagem pela RD, trabalhei lá quase 4 anos. Eu venho trabalhando desde 2003 com marketing digital, né? Então, eu fazia HTML, eu tive várias Tour of Duties aí diferentes na minha carreira. E sou autor de 3 livros também, então acho que é um pouco do meu histórico aí. Muito bom. E especificamente para esse vídeo, a gente vai falar sobre um dos livros do Spina, que é esse aqui, ó, Personalização. E na capa já do livro, Spina, você começa com a seguinte frase: quem fala com todos, não fala com ninguém. Personalize seu marketing digital. Conta pra gente um pouco, então, sobre o que é essa tal personalização e por que a gente precisa personalizar o nosso marketing digital. Boa, Isa. Eu acho que o conceito do livro veio numa época que eu estava explicando o porquê dele, né? Que eu acho que é o mais importante, o aprendizado, né? Por que você faz um livro de personalização, sendo que é um termo que não é novidade, né? A Amazon vem trabalhando há décadas personalização, é totalmente o cliente no centro, né? Customer centric, né? Como vem trabalhando, né? O Netflix, o Amazon, essas empresas de alto crescimento sempre pensaram em personalização, né? Até o McDonald's, ano passado, adquiriu uma empresa de personalização, a Nike também. Então, acho que as empresas estão pensando cada vez mais no cliente, como a gente consegue ter uma empatia, um relacionamento com cada um. Então, a personalização veio de uma ideia de trabalhando, né, com software, né, na Resultados Digitais, na RD, e a gente tinha lá numa época que 12 mil clientes que estavam trabalhando. E tinha clientes que sex shop, time de futebol, de escritório de advocacia. E você não vai mostrar um case de um sex shop para um escritório de advocacia, ou um time de futebol para uma agência, né? E apesar do software ser all-in-one plataforma, uma plataforma única, né, com várias funcionalidades, né? Você se não se conecta, né? Se você é um varejista, você vai ver um case de construção, você não, aquilo você vai olhar e você vai falar, não acho que não vai funcionar, não sei, né? Por tantas funcionalidades, né? Então, aí eu andando pensando nisso, eu acredito que numa jornada de compra e numa experiência melhor para o cliente, assim como o Netflix surpreende a gente mostrando séries, que é uma estratégia de personalização, uma estratégia de growth, né? Porque você mantém a atenção, né? Então, se a Netflix parasse de fazer a personalização, de entregar conteúdo, provavelmente você ia cancelar ela, né? Ia ter um churn alto por não continuar uma experiência adequada. Então, acho que nesse pensamento, né? Eu olhei e falei assim, olha, tem uma oportunidade do livro de colocar essas funcionalidades, né? Por que a gente precisa personalizar? Como que é o marketing personalizado? Quais as mensagens certas que a gente precisa passar para o cliente? Qual o momento certo? Então, naquele caso que eu expliquei, né, a empresa é uma construtora e vê um case de varejo, ela não se conecta. Agora, Sim. Se ela vê uma construtora concorrente, ela fala, por que eu não estou fazendo isso? Naquele caso, ela já se relaciona com aquele case. Então, ela cria uma conexão muito mais forte entre o seu produto e o seu serviço quando você personaliza. Então, dentro dessas estratégias, eu pensei muito em mensagem, a maneira de você, qual momento fazer isso, quais são as tecnologias. Muita gente acha que personalização é contratar um monte de ferramenta, mas, na verdade, você pode
trabalhar na mesma forma que você for uma startup, né? Você começar, eu vou separar uma segmentação da minha empresa para um cluster, quero falar com tecnologia, empresas de educação, empresas de varejo, empresas de consultoras, e você começar com mensagens personalizadas, atingindo as dores, né, e você mostrando as soluções e melhorando os desafios de cada um dentro disso, né? Então, eu acho que a personalização conecta, né, os dados mais pessoais, ele conecta não só os dados pessoais, mas assim, os gostos e interesses das pessoas que você quer relacionar. Muito bom. À medida que você foi falando, vários pontos vieram aqui na minha cabeça. Um deles foi porque você trouxe alguns outros termos que a gente já discute aqui no canal, como growth, cliente no centro, enfim. E, ao mesmo tempo, é difícil a gente, às vezes, ter essa separação. Ela é muito mais didática do que prática, né, Espina? Assim, a hora que a gente está ali trabalhando nas entregas de marketing, cara, uma coisa está alimentando a outra, construindo ali a experiência que o cliente vai ter de uma forma global com a nossa empresa. No seu livro, você traz uma parte, tem um capítulo, se eu não me engano, é o terceiro, que é o que personalizar no seu site. E eu acredito que isso venha lá do seu histórico, né, de ter uma vivência com programação, enfim. Na sua cabeça, se a gente fosse começar, os analistas de marketing que estão, ou os coordenadores, gerentes que estão nos assistindo, tá bom, eu entendi que eu tenho que personalizar para gerar mais identificação, né, para aumentar a retenção do meu cliente ou aumentar ali o relacionamento dele comigo. Por onde começar? É pelo site? É pelo conteúdo? Por onde, Espina? Me ajuda aí com isso. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta super importante, é uma pergunta que eu venho recebendo bastante, e eu consigo responder ela através desse... tem no livro essa parte, realmente, que são os 3 pilares da personalização, que você tem que começar, né, primeiro, né, antes de você sair personalizando o olá, primeiro nome, pensar, antes de você, o que você gostaria de personalizar, né, qual entrega a sua final de valor. Acho que é o primeiro passo antes de qualquer outra coisa, né, então acho que tendo isso em mente já fica mais fácil, mas assim, entrando nos 3 pilares, né, o primeiro são o que a gente chama de atributos, né? Então, o que são os atributos? Definir quais são os campos que você gostaria de informações que você teria desse lead ou da pessoa que está visitando o seu site. Então, por exemplo, pode ser por comportamento de navegação, visitou uma página que é super importante, uma página de levantada de mão, uma página de carrinho, uma página de serviço. Então, dentro desse comportamento, como que ela chegou nessa página, né? Ou é uma página, se você trabalha com vários produtos ou serviços diferentes, então verticais, você vê qual vertical tem mais acesso, ou até mesmo um e-commerce, né? Se a pessoa tem um e-commerce e vende diversos tipos de produto, exemplo, uma Netshoes, você vê times de futebol ou até mesmo categorias, então é muito mais fácil destacar quais categorias e como personalizar para cada tipo de categoria futuramente, né? Então, tendo em mente. E também que a gente chama, né, os dados demográficos, acho que a geolocalização é super importante pela linguagem local, pela relação local, pela cultura. Eu uso muito isso em fator de personalização. E o último, acho que para B2B, um dos que eu mais gosto de trabalhar, que são as vendas complexas, são os firmographics, né, que são os dados de empresa, que aí você consegue pensar, né, dentro do setor, cargos de decisão, cargos de não decisão, cargos influenciadores, o tamanho da empresa, né, o número de funcionários, o setor de atuação, então, as tecnologias que essa empresa utiliza, né, a gente chama isso de technographics. Então, por exemplo, na RD, um caso mais específico, a gente pegava quem utilizava HubSpot ou um concorrente qualquer, para poder trabalhar esse tipo de segmentação, ter uma ideia nisso, né. Então, você pode até pegar, se você trabalha quer entender a maturidade digital do seu cliente, entender os softwares, a quantidade de software, tecnologias que tem instaladas no site para você poder entender a maturidade digital. Então, entre outros fatores, isso aí é o primeiro pilar, o atributo.
beleza, eu defini quais são os pontos, né, que eu gostaria de selecionar, sei lá, o setor da empresa, eu quero trabalhar com empresas de saúde. Então, você já tem definido o setor, aí depois você define quem são os cargos, né, e futuramente no IBM a gente já cai com uma estratégia um pouco mais precisa. Você já fala a empresa que você quer e os cargos que você quer e mensagens personalizadas. Mas isso a gente pode falar um pouco mais para frente. Agora, focado nos atributos, beleza, eu defini os atributos que eu quero fazer isso, agora eu tenho o segundo pilar, que é a coleta. Então, eu defino como que eu vou coletar essas informações. Se é do CRM que vem, ou se é do Analytics, que é a página que ele visitou, ou se ele preenche um formulário, ou se vai ser um dado de tanto do Analytics, mas pode ser um dado diferente de navegação, ou um input da base que já existe, enfim, como que você vai chegar nessas informações que você gostaria, né? E aí o último passo que eu chamo, que são a interface. A interface é como que você apresenta essas informações personalizadas, né? Que você pode jogar para um cluster separado e cair numa landing page. Não precisa ser escalável. Eu acho que quanto mais personalizado é não escalável mesmo, porque você dá aquela atenção mais high touch, mais one-on-one, e aí funciona de uma forma mais específica, né? Porque se você quer escalar, aí você acaba falando com todo mundo, né? Que não é o propósito do livro, né? Sim. Você realmente nichar e personalizar isso de uma forma que realmente a pessoa entenda que aquilo é para ela. Então, com campanhas integradas dentro disso, de uma segmentação, que você pode fazer alguns experimentos, né? Como subir no LinkedIn, no Facebook, Instagram, vai depender da estratégia, e você fazer mensagens personalizadas com campanha de e-mail também. Então, você trabalhar em cima dessa audiência que você separou de acordo com aqueles atributos. Então, só recapitulando, atributos, coleta e interface. Eu acho que a parte que passa mais tempo são os atributos e o planejamento, quais mensagens que eu gostaria de focar em cada ponto de contato. Então, acho que para você começar a personalizar, eu iniciaria por esse stack, assim. Então, eu acho que não sei se foi tão difícil ou fácil, mas eu acho que, pelo menos, seguindo esses passos é a melhor forma de você se organizar para depois colocar isso em prática, para fazer um pequeno experiente. Eu não vou sair personalizando todos os setores, né? Então, acho que começaria com um setor só e validaria para fazer o rollout depois. E até para aprender a mecânica, né, Espina? Assim, faz um MVP com, sei lá, uma vertical, enfim, um caminho que você quer seguir, testa, aprende, depois você vai tentando experimentar com outros. Mas acho que ficou de uma forma macro, assim, tá bom, então primeiro pensar os atributos, aí a gente precisa pensar as mensagens, e a gente precisa pensar, por último, as interfaces. E aí, na semana passada, eu estava conversando com o Edu, da Dive, e ele tem produzido um conteúdo sobre experiência do cliente. E ele estava falando, muitas vezes a gente pergunta para o cliente um tanto de coisa que é importante para a gente e não é para o cliente. E aí que vem minha pergunta. A primeira coisa é saber esses atributos, né? Muitas vezes esses atributos também vão nos ajudar a qualificar esse lead e nos ajudar a compreender o tipo de mensagem que seria melhor para ele. Qual que é o nível de, como é que eu vou dizer, como trabalhar bem esse misto de atributos, campos que eu pergunto para o cliente, sem prejudicar a experiência, porque eu entendo que se eu quero personalizar, eu quero entregar uma experiência melhor. Mas para essa mecânica funcionar, talvez eu tenha que perguntar ou usar alguma ferramenta para mapear dados para tomar essas decisões. Não sei se eu estou conseguindo explicar o que eu estou tentando te perguntar, mas é tipo assim, cara, como equilibrar uma excelente experiência para o usuário, ao mesmo tempo que eu estou coletando ali várias informações para, de alguma forma, melhorar essa experiência? Legal, acho que eu entendi muito bem, até gosto bastante dos conteúdos que o Edu vem fazendo também, acho que vocês aí fazem uns trabalhos incríveis aí, e realmente, assim, dentro da jornada do cliente, até tem um ponto que eu coloco no livro da hiperpersonalização. Eu acho que o quanto você personalizar demais é invasivo, né? Ninguém quer saber as doenças que você tem, intimidade, sabe, que roupa que você está utilizando, né? Tipo, coisas íntimas. Eu acho que
é um pouco invasivo, até tem uma tese, né, como eu estudo sobre esse tema, né, além do livro, obviamente eu aprendo sempre, né, porque a gente sabe, né, Isa, você trabalha com marketing digital, tudo é dinâmico, né, muda muita coisa se você não começa a se adaptar, provavelmente o mercado já te atropelou. E a personalização também, assim, eu vejo assim, tem até um estudo que mostra que a personalização no futuro vai assustar as pessoas, né? Então, eu acho que a gente não pode cair nesse modelo, então, porque a gente já vai chegar nos lugares, as pessoas já vão saber quem a gente é, tipo de coisa, saber com quem você ficou 10 anos atrás, ou qualquer... Nem eu tô querendo saber, né, Espina? Eu tô tentando esquecer, por que vocês estão me lembrando disso, né? Exato. Então, e aí começou a aparecer coisas que já preocupantes nesse cenário, né? Quando você deixa o seu CPF numa farmácia, automaticamente a indústria farmacêutica sabe coletar as doenças a partir dos remédios que você está tomando, né? E da prescrição médica. Então, eles fazem com relação a isso. E aí junta, né, entre dados na web, né, do seu CPF, seu ID no Facebook, seu WhatsApp, seu número de telefone junto, e aí já viu, né, o que pode acontecer. Até uma coisa que eu mostro nas minhas palestras, né, de personalização, é uma conversa que eu tenho com minha mãe, e aí eu tô falando assim, nossa, eu não tô me sentindo bem. E aí, do nada, vem uma notificação do Rappi, um push, escrito assim, você não tá se sentindo bem, Felipe? Temos a farmácia mais próxima. E eu falei, olha, nossa, é absurdo, eu tenho print, tudo disso, e eu coloco na apresentação, eu falo, nossa, é assustador, né, porque ao mesmo tempo ele quer me ajudar, mas ajudar demais, né, então, acho que a personalização é uma coisa, Isa, tudo bem, e começar a falar das coisas para querer vender isso, você acaba assustando o seu lead. Então, acho que até que ponto a gente pode chegar na personalização na experiência do cliente, né, que dados que a gente até deve coletar, né? Se eu quero atender no B2B para entender as dores do setor, eu não preciso entrar dentro das intimidades do lead. Talvez o que eu possa agregar de valor são os desafios, as metas que ele tem pessoais na empresa, entendeu? Porque eu estou falando com um setor de supply chain, um setor de TI, um setor de inovação, um setor de compras, um setor de marketing. Cada setor tem uma meta, tem um desafio, tem coisas diferentes relacionadas a isso, são mensagens diferentes. Porque o setor de TI, se você está falando de um cargo de gestão, ele está tentando liderar o time de entregar melhor, melhorar a eficiência, diferente de um analista ou diferente de um outro setor. Você não vai falar com o mesmo setor de supply chain diferente com o diretor de TI. Então, essas mensagens personalizadas do desafio dentro do setor, aí você não está entrando em algo mais de intimidade, algo pessoal, que eu acho que interferia na correlação. Então, eu acho que é o ponto que você perguntou é importante qual é essa informação que eu preciso ter. Então, dentro dos campos, eu acho que tem que ter uma correlação de o que você precisa perguntar, mas realmente que não seja tão invasivo. Então, não sei se eu consegui responder a pergunta, mas de uma forma mais rápida, né, do que ajuda a não sair por aí, saindo, vou caçar no LinkedIn, que time que ele torce, aqui não sei o quê, ser um stalker, que aí vai assustar realmente. E eu acho que você trouxe um ponto que é muito balizador, porque, como que eu vou dizer? Eu não sei se eu já te contei, mas a minha formação é psicologia, não é publicidade, marketing, nada disso. Também. Que legal! Então, assim, no final das contas, as relações, sejam elas, como é que eu vou dizer, empresariais, organizacionais, elas ainda são relações humanas. E elas têm uma razão de existir, né? As pessoas se conectaram para resolver um determinado problema ou para usufruírem de um determinado contexto, enfim. O que eu quero dizer, eu vejo, Espina, muitas vezes os profissionais de marketing cometendo o erro de eu quero conversar sobre tudo o tempo todo. E, na verdade, quando um cliente vai buscar uma empresa, cara, ele está ali para falar daquilo, para resolver aquilo. E a gente vê muito, até no Instagram, né? Tipo assim,
por exemplo, quem segue a página da Surf quer saber sobre a Surf e sobre marketing digital, não quer saber da minha vida. Então, faz sentido eu mostrar essa vida lá? Provavelmente não. Eu não sou vlogger. Então, assim, e aí eu fico vendo muitas vezes as pessoas misturando e talvez nessa busca de personalizar demais, de ser íntimo demais, porque a intimidade é construção também, né? E eu acredito que a personalização passa um pouco por isso, de, opa, isso também precisa ser construído. O quanto eu vou te perguntando, o nível de profundidade do que eu pergunto, né? Quando a gente volta lá nos atributos, quando você estava falando, o que me soou foi, cara, então peraí, junto aqui nessa malinha para montar a personalização, eu tenho que trazer o conceito de jornada do cliente. Então, assim, o quanto ele já se relaciona com a minha empresa para eu fazer determinadas perguntas, né? Para eu escolher determinados atributos. Tem que ter muito bem desenhada essa persona, e aí quando a gente for falar de ABM, deixou de ser persona para ser empresa, né? Então, assim, qual que é o nível desse mapeamento? Então, eu acho que a tua resposta nos faz retornar ali para dados muito básicos do marketing, que é, gente, peraí, desenha essa jornada, compreende em que ponto que essa pessoa está, o que faz sentido e o que você só está... Como é que eu vou dizer? Você só está incrementando e gastando tempo para uma coisa que não vai gerar melhoria nenhuma no seu funil de growth, não vai atribuir nada a mais. Faz sentido, Espino? Eu acho que também tem um fator que é muito importante, assim, entrando no lado da psicologia, que é as pessoas compram o porquê está fazendo isso, né? Então, o porquê da Surf, o porquê que eu fiz o livro, o porquê do distrito, né? Então, tudo que você for correlacionar ao porquê que você está fazendo isso, as pessoas entram. E tem um fator também que, assim, tudo bem, intimidade assusta, intimidade para quem a gente não tem relacionamento, mas também a intimidade é uma forma de conexão. Né? Então, as pessoas estão íntimas, pô, eu vi o vídeo da Isa, me identifiquei com a história dela. Porra, eu lembro na RD, quando eu vi o vídeo seu, nem te conhecia ainda, fiquei emocionado. Aquele vídeo entrou na minha cabeça, o Eric contando para todo mundo da empresa de você, que você chorou do lado dele e que salvou a empresa. Aquilo me emocionou tanto que nunca saiu da minha cabeça, entendeu? Então, aquilo foi um fator de conexão muito bom, assim. Então, acho que as pessoas erram no digital, que você cria um site e na página quem somos? Somos uma empresa... Cara, coloca lá o que você é, sabe? Coloca coisas mais pessoais. Como é que você vai ganhar confiança no momento de desconfiança se você não está falando quais são os seus valores? Então, até tinha uma palestra no South by Southwest, que eu fui no ano passado, do Neil Parisha, um indiano muito bom, e ele falava que a palestra dele era como ganhar confiança em momento de desconfiança, né? E aí ele falou assim, eu vejo os e-commerce lá, quer me vender, e não tem nenhuma página de quem somos, quem que é a pessoa, como é que você vai comprar algo de alguém, sendo que você nem sabe quem que é, qual a qualidade, como que vai chegar, né, o deliverable, a logística é a área que mais vai inovar hoje, é uma área que eu estou estudando muito, porque como chega as coisas para o cliente, né? Acho que ainda mais que a gente está todo mundo em casa, a gente está distante, como as coisas vão chegar, né, nas pessoas, né? Logística e transporte e mobilidade, eu acho que tem um fator relevante, mas onde eu quero chegar com isso tudo, que a página de quem somos, o porquê que a gente está fazendo isso, a nossa história, eu acho que essas conexões que vão ajudar no processo de vendas, entendeu? A se relacionar com as pessoas, porque a gente não vai conseguir vender para todo mundo, mas as pessoas que compraram de você provavelmente compraram a história da Surf, compraram a Isa, ela passou, entendeu? Todas essas coisas, né, que obviamente a gente quer resultado, a gente quer execução, a gente quer isso e quer saber quem está por trás de plataformas, né? A gente quer saber quem está por trás de qualquer site e coisas digitais, né? Então, a gente tenta hoje não escalar, mas tudo que é automatizado tentar ver como que tem pessoas por trás disso pensando e trabalhando em cima de alguma coisa que a gente acredita e a gente está tentando vender. Então, a minha visão eu acredito que tem que colocar coisas pessoais com o trabalho, porque senão você vai falar assim, beleza, eu vou comprar
eu vou comprar um iPhone, por quê? Por que eu compro sei lá, um RD Station ou qualquer outro software? Porque, sei lá, às vezes eu me identifico com a história que a empresa criou, ou porque também um dos casos lá fora que eu admiro muito é a Drift, né? O David Cancel, o CEO escreve umas coisas incríveis, a newsletter dele é fantástica, todo domingo chega, faço questão de ler, aprendizado, ele fala muito da cultura, e aí eu já respondi um e-mail dele uma vez, falei, cara, é esse tipo de cultura que eu gostaria de ter, parabéns, e ele me respondeu, falou, pô, que legal ouvir isso, sabe? É realmente isso, eu acho que essas conexões vão só dar fruto para a empresa se conectar melhor com investidores, com clientes, com parceiros, com seus colaboradores, né? Então, acho que, no final das contas, o seu fato personalizado ali, a sua essência vai ajudar de certa forma. É, obviamente, como eu falei, não ser invasivo, né? A gente não quer não cair para aquele ponto de você invadir uma pessoa de uma maneira que a pessoa não queira receber esse tipo de mensagem, como a gente prevê. Eu não consigo prever o futuro, obviamente, mas eu vejo que a personalização pode afetar nesse sentido se a gente não tomar cuidado com as informações. Legal. Quando você comentou do case, né, você me fez lembrar de uma outra ação que a gente tem na Surf, porque normalmente quando as pessoas assistem a esse case, elas de fato, tipo, quando me veem, às vezes, tipo, eu tô no aeroporto, eu levo cada susto, Espina, Isa, eu olho, tipo, eu não sei quem é a pessoa, mas ela já tem uma proximidade comigo, e eu, infelizmente, não sei ainda quem é, porque né, ela tá me vendo, mas eu não a vejo. E aí, o que a gente começou a fazer? A gente começou a compreender o quão poderoso isso era por causa desses encontros e as pessoas falando, nossa, olha, mudei isso na minha empresa depois que eu vi o vídeo, tal. E eu te confesso que a gente não tinha expectativa nenhuma disso com o case, porque o case foi uma proposição da RD, né? Não foi um trabalho que a Surf fez. Vamos gravar isso, a RD que nos pediu. E aí a gente começou a fazer o seguinte, nas automações, a pessoa, na época era eu mesma que fazia o inbound da Surf, e aí nas automações eu colocava, oi, gente, isso aqui é uma automação, mas se você responder, vai para o meu e-mail. E aí as pessoas, o quanto elas interagiam, Espina, porque eu contava que era uma automação, e elas me respondiam, poxa, Isa, que legal, como é que faz isso? Tô falando no assunto 2015, né? 2016. E assim, o fato da gente contar que ela estava numa automação, e eu brincava, eu não sou tão rápida assim. Né? Tipo assim, baixou o negócio, eu já te respondo e tal. Como que elas iam construindo relacionamentos que voltavam para mim dizendo assim, nossa, adorei o material de hoje. Isa, esse eu não gostei muito. E o que eu estava dizendo era contando que não era eu. Tipo, eu tinha escrito, mas aquilo estava escrito para várias pessoas. E se elas respondessem, isso viria para mim. E aí, de fato, na resposta sou eu mesma. E eu acho que esse equilíbrio, sabe, Espina, assim, do pessoal, um pouco de vulnerabilidade, né, que eu acho que talvez o que gerou muita conexão para você lá na época do case é esse mostrar que, cara, a gente erra também, a gente passa problema, né, nem sempre as coisas são tão perfeitas. E acho que falta um pouco nesse quem somos, né, que você trabalhou tão bem essa construção, de dizer, cara, às vezes nós estamos, às vezes a gente ainda nem é, né, às vezes estamos em construção, mas muito legal esses pontos, assim. E voltando um pouquinho aqui para o livro, Espina, no final do livro, lá para os últimos capítulos, você faz uma proposição de um cheque. Mentira, eu quero voltar, não quero ir para o final, quero te fazer uma pergunta antes. Vamos falar um pouquinho de ABM, que a gente Sim. ainda não falou? Capítulo 5 do livro, vamos lá. Isso. Conta um pouco, o que é essa tal de ABM, que eu até vou fazer um vídeo aqui para o canal, tá gravado, mas só vai ser publicado depois do vídeo do Espina, então eu queria que você contasse um pouco a ABM, para qual tipo de empresa, cara, é barato, faz sentido, não faz? Conta um pouco. Não, legal, eu acho que é um tema, porque assim, o livro era para ser ABM, né? Tinha vários livros desse nome e eu olhei assim, não tinha nenhum livro escrito personalização, falei, nossa, como não tem nenhum livro desse, né? A gente já tá há décadas aí trabalhando com marketing, né? Você também deve estar trabalhando muito tempo.
e a gente vê, pô, como não tem um livro nesse nome, né, de personalização, né? E acho que a personalização é a chave do IBM, né? Então, por isso, porque senão seria mais uma campanhazinha inbound, né? Não, acho que o IBM é diferente do inbound marketing, né? Então, o IBM, para quem não sabe, é Account-Based Marketing, traduzindo para o português, marketing baseado em contas, mas a analogia que eu faço, né, o IBM, o inbound, ele é um pouco mais amplo, né, e o IBM, ele é mais restrito, ele é personalizado, é pouca, geralmente trabalho IBM com uma empresa só, ou com um cliente para vender internamente do próprio cliente, né, então pegando uma analogia, eu falo que até no livro lá tem os desenhos, né, um fato curioso, Isa, que eu até quero falar aqui no vídeo, que todos os desenhos foram feitos à mão por um artista que eu contratei do livro. Que legal! Então, personalizado, né? Então, usar o nome, né? Então, tem um artista muito talentoso, que é o André Caesh, ele trabalhou na RD, e ele largou isso para fazer mesmo, quadros, isso, então o cara é muito talentoso. E como ele fazia quadros personalizados, as pessoas perguntavam, eu gostaria de um quadro do meu cachorro, e personalizado, ele fazia muito específico. E aí eu falei, cara, tem que chamar ele para fazer o meu livro, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. E aí tem essa ilustração do meu livro, que é a analogia, né, como você vai pescar, né? Então, pegando você joga a rede para pegar o peixe, puxa a rede, né, como se fosse criar uma landing page, e as pessoas batalham, você faz suas campanhas de canais de distribuição, mas nem geralmente vem leads bons, né? Pode vir ali, não vir os peixes, né? Pode vir uma botinha, uma bota, um lixo, umas coisas ali, até plástico, né? Que é sustentável, né? Mas no IBM, você já sabe a empresa que você quer, então você pesca com o arpão, né? Você vai lá e pega o peixe. Então, se você fosse direcionar sua verba de marketing para uma empresa só. Então, aí você fala, pô, mas eu não sei se vai dar certo. Cara, não dá certo é você jogar o marketing, seu budget de marketing amplo. É isso que é você falar com todos, não vai funcionar. Então, eu escolho, sei lá, eu quero falar com a Unilever, quero falar com a Microsoft. Então, eu faço quem são os cargos de decisão, quem não são os cargos de decisão. E acabo caindo para uma pré-play, uma sales play, que são campanhas que eu vou começar a trabalhar meu awareness internamente e depois fazer vários pontos de contato com essas pessoas-chave. Porque pelo que eu entendi, assim, do meu projeto de IBM hoje, por tudo que eu venho construindo, eu entendo que uma pessoa só não é uma fonte de decisão para vendas, principalmente vendas complexas que tem mais burocracia e parte mais difícil de vender. Então, todo o meu projeto hoje, falei, cara, não adianta eu pegar um lead e achar que aquilo é qualificado e eu vou vender. Sendo que, sei lá, pega uma Ambev, tem o setor de compras que vai barrar, tem a área de precisa de integração, tem a área de marketing, tem a área de inovação, tem a área de supply chain, tem várias áreas. Eu não consigo falar com todas essas áreas também para me ajudar no meu processo de vendas. Então, aí que surgiu, né, toda a parte do IBM para trabalhar essa parte personalizada. E dentro, quando a gente vai compreender, né, vendas complexas, a gente está falando de decisões compartilhadas. Então, às vezes, dentro da própria área, a tomada de decisão, ela, pode até ser que quem bate o martelo seja uma pessoa, mas essa pessoa ela é influenciada por N outras pessoas, né? E puxando o gancho aí para essa história de vendas complexas, a gente comentou, né? Você falou, acho que dispersar essa verba de marketing e também pode ser um grande desperdício, pode dar medo das pessoas, às vezes, de concentrar a verba de marketing em uma conta, duas contas, mas eu queria entender um pouco para qual perfil de empresa, Spina, na sua opinião, faz sentido trabalhar IBM? Legal. Eu sempre vejo se a empresa... o perfil dela, né, em 3 fatores, eu qualifico se ela precisa, né, primeiro, se o ticket dela é enterprise, né, uma venda ticket alto, né? Então, se ela tem o ticket alto, é o primeiro fator aí que eu falo, ciclos longos de vendas, então, se é um e-commerce que vende rápido, cara, não faz IBM, B2C, difícil, não precisa fazer IBM, se é venda rápida, assim, o meu produto é commodity, curso online, assim, apenas que o curso seja, sei lá, vender um MBA em Londres, sei lá, que vai ajudar a
empresa, sei lá, é um caso muito específico, mas eu não vejo para curso online fazer da mesma maneira, né, dessa forma, mas se você tem ticket alto, vendas complexas, e o outro fator que também não é relevante, que é o último, é o terceiro, mas não é necessário, tá? Não, eu digo, não é necessário mesmo, se a empresa já produz conteúdo para inbound, já faz isso. Mas isso não é determinante, né? Não é porque hoje o ABM, a estratégia é totalmente diferente que eu utilizo. Então, antigamente eu pensava, nossa, eu preciso ter inbound para trabalhar IBM? Não necessário. Mas também não descarto trabalhar os dois juntos, tá? Então, eu acho que a empresa que estiver trabalhando os dois juntos é ótimo para conseguir um reconhecimento, para conseguir canais, né? Tanto do outbound, inbound, o IBM, e trabalhar essas squads em forma separada, em forma que você consiga mensurar. Então, eu acho que vale muito esse projeto, né? Mas não acho que é fundamental já fazer inbound, eu já ter conteúdo. Eu acho que, assim, muitas coisas você consegue adaptar do que você já tem de conteúdo para personalizar para o IBM, ou você criar uma jornada de sales play do zero e também aí criar um conteúdo super personalizado. Mas dentro disso eu tenho vários conteúdos sobre isso, até depois se quiser colocar o link aqui. Claro. Ina.art/IBM, lá tem vários conteúdos, o que é uma pré-play, o que é uma sales play, como trabalhar qual o time ideal, né? Então, até um conteúdo que eu quero criar também, que é o IBM para cliente, que é exatamente isso. Então, se a pessoa já tem já é cliente disso, como que ela vender ainda mais o upsell internamente? Como eu trabalho com empresas grandes, às vezes elas não se conversam as áreas, e nem sabe que aquele case existe. E aí você poderia estar vendendo para o Brasil inteiro, vamos supor, se você vende regional, uma determinada área, ou vender para as outras áreas, se ela tem um mix de produto muito maior. Então, aí ficaria muito mais fluida a comunicação e uma estratégia legal. Então, tanto para aquisição como para upsell, o IBM é uma estratégia melhor. E para crise, e para você não desperdiçar budget, para mim, é a melhor estratégia. Muito legal. Muito, muito, muito bom mesmo. E principalmente, Spina, assim, no meu aprendizado, né, que eu estou construindo aqui com você a partir dessa conversa, cara, o que, de uma forma muito resumida, para mim cara, existe a ferramenta, existe o modelo, existe o formato, agora você precisa aplicar isso com estratégia. Né? Você precisa entender qual é o teu negócio, qual é o teu investimento em marketing, que ponto que você está, onde você quer chegar, qual que é a experiência que você quer oferecer para os seus clientes, e a experiência de compra é uma parte importante da experiência. Entrou. Cara, que legal você trazer essa visão de ABM para upsell. Então, será que faz sentido, então, para aqueles clientes da sua carteira, você ter uma estratégia para crescer esse contrato? Enfim, ensinar, às vezes, o teu cliente, se ele for um cliente de vendas complexas, como ele pode usar lá dentro do negócio dele. Enfim, cara, eu acho que o fundamental, o que eu queria trazer para a nossa audiência nessa conversa, era, de fato, a gente não consegue, né, ter um mega aprofundamento no espacinho de tempo tão curto, mas era realmente trazer essa visão que existem outros formatos, a importância da gente personalizar a nossa comunicação, como que a gente pode utilizar melhor nossas verbas de marketing, enfim, e também trazer mais uma possibilidade aí de conteúdo, mais um profissional para nossa audiência acompanhar, seguir, enfim. Então, quero te agradecer muito. Vou deixar o link para o pessoal do seu livro, para quem quiser adquirir o livro do Spina, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E, cara, te agradeço muito mesmo. Acho que o papo foi bom. Espero que as pessoas comentem, que elas tragam dúvidas para que a gente possa, quem sabe, aí fazer um segundo vídeo ajudando o pessoal com as perguntas. Show. Obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz mesmo. Espero ter compartilhado um pouquinho desse trabalho. Se vocês quiserem saber mais, aí tem, como a Isa falou no livro, estou à disposição aí. Obrigado mesmo por ter compartilhado um pouco. E se tiver mais perguntas, dúvidas, a gente cria outro vídeo aí relacionado a isso. Beleza. Ô, Spina, eu não vejo a hora da gente poder marcar uma aglomeração. Sem dúvida.
Tá bom, muito obrigada. Valeu.